Renova a tua unção sobre ele nesta hora. Nós pedimos, Espírito Santo, que dê a ele toda a sensibilidade, para que possa ouvir a tua voz, para que possa sentir a tua presença, para que tudo que ele fale, para que tudo que ele proclame, seja vindo do teu coração, Senhor. Nós cremos que tudo que será falado será profecia para nós, Jesus, porque vem do teu coração. Por isso, aqui como servos, como carismáticos, nós clamamos a tua unção sobre ele. Tudo aquilo que Satanás possa tentar confundir, que seja prostrado por terra, Senhor, pelo poder do teu santo nome. E prepara o nosso coração também, Senhor, para que sejamos sensíveis a ouvir a tua voz. Que Virgem Maria, Mãe de Pentecostes, interceda por nós, nosso Filho Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, que nos dias das promessas de Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Podemos assentar os irmãos que estão aqui. É uma grande alegria para nós. Pode continuar o teclado se quiser devagarzinho. Já pode até colocar Juninho Cassimiro aí na sua melodia. Queridos, meu nome é Wellington, mas todo mundo me chama de Peixinho, até minha esposa. E é uma grande alegria para nós estarmos aqui nesta manhã. Deixa eu chegar para cá para aparecer Nossa Senhora, né? Assim. É uma grande alegria para nós estarmos aqui nesse segundo dia de congresso. Ontem nós estivemos passando por momentos muito fervorosos, muito abençoados em nosso congresso, e hoje nós damos a continuação, a continuidade. Eu sou do grupo de oração Nossa Senhora das Graças, da Diocese de Campos, Vicariato Noroeste. E nesses 2 anos, 19 e 20, o Senhor me chamou a estar à frente do nosso movimento, em nossa diocese. É uma grande alegria para nós estarmos aqui celebrando a unidade do corpo de Cristo. Para isso, eu queria, como São Bento, clamar o poder da cruz sagrada, para que os inimigos do Senhor se afastem desse lugar. Então eu te convido a rezar comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Mais forte, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordeiro de Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás, aos nossos espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Queridos irmãos, neste terceiro momento do nosso congresso, nós vamos estar falando de uma temática muito propícia para nós como Renovação Carismática e Católica. Aos meus irmãos aqui presentes, o meu abraço fraterno. Eu quero pedir a vocês que estão aqui, se tiverem com a internet aí, compartilhem já. Você que está aí do outro lado, compartilhem para que todos possam ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Compartilhem na sua página de Facebook, compartilhem nos grupos de WhatsApp, para que todos possam beber a mesma água que estamos bebendo nesta manhã, a água limpa do Espírito Santo. Nós somos evangelizadores em todos os momentos, devemos evangelizar a todo momento. Por isso, até mesmo através das redes sociais, nós devemos compartilhar o que é bom. Nós compartilhamos tantas coisas ruins e às vezes não compartilhamos algo da igreja.
Certa vez, um colega, irmão de igreja, falou comigo: eu não compartilho tudo que eu vejo da igreja, não, porque senão o pessoal vai achar que eu sou corolla. Nem sei o que é ser corolla. Acho que ele quer dizer, quando a palavra que a gente vai falar, radical, né? Ou aquela pessoa que não sai de dentro da igreja. Amém, meu irmão? Se acharem que o peixinho é corolla, se acharem que o peixinho é radical nas coisas de Cristo, se acharem que o peixinho não sai de dentro da igreja, louvado seja Deus. Não pense assim. Nós temos que evangelizar porque o tempo é urgente. O tempo é urgente e almas necessitam de salvação. Nesse exato momento tem pessoas se matando de diversas formas, com drogas, com prostituição e até mesmo colocando uma arma em sua própria cabeça, se jogando de uma ponte. O mundo necessita do Cristo, que é a verdadeira vida. E nesta manhã nós vamos falar sobre a formação do corpo de Cristo. A temática desta manhã é: formamos um só corpo em Cristo. E eu queria te convidar a pegar a palavra de Deus em Romanos capítulo 2. Vamos ouvir um pouquinho do que São Paulo quis dizer para nós nessa manhã. Romanos capítulo 2 vai falar para nós sobre essa temática: formamos um só corpo em Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. E por providência divina, essa é uma passagem que fala da nossa moção do ano. A renovação carismática católica está vivendo uma moção este ano, que está justamente no versículo 2 de Romanos 12. Transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Essa é a moção que a renovação carismática católica, que o nosso Conselho Nacional, em setembro do ano passado, se reuniu em oração em São Paulo, e orando ao Espírito Santo, o Espírito Santo falou para nós: renovação carismática católica, transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. Em outras Bíblias vai estar falando: transformai-vos pela renovação de vossa mente. Inclusive, eu não sei se algum de vocês já foi à Santa Missa hoje. Eu fui na Santa Missa de ontem à noite, né? Eu até fiz um roubo ali na igreja, depois vocês falam com o Monsenhor Mateus, eu roubei um folheto da Santa Missa. Em setembro de 2019, a renovação carismática deu essa moção: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ontem, eu participando da Santa Missa Dominical vespertina, eu me peguei na segunda leitura de Romanos 12, do 1 ao 2, que fala assim, no folheto desse domingo: pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos ofereceres em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto, diz a segunda leitura deste domingo. Não vos conformeis por este mundo, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Em outras Bíblias, renovando o vosso espírito. Esse espírito é com letra minúscula, quer dizer que é o meu espírito. Então pega lá, meus irmãos, Romanos 2,12, mas nós não vamos parar no versículo 2, só para você ver como que são as coisas de Deus. Então no versículo 2, o Senhor nos fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, da vossa mente, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito.
Versículo 4 é a palavra rema para esta manhã. Pois como em um só corpo temos muitos membros e cada um dos nossos membros tem diferentes funções, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo e cada um de nós é membro um do outro. Temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom de profecia, exerce. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que preside, presida-o com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. Que a vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal, apegai-vos solidamente ao bem, amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Palavras do Senhor, graças a Deus. Versículo 4: pois como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferente função, assim nós, embora sejamos muito, formamos um só corpo. Irmãos, nesta manhã desse congresso, o Espírito Santo quer falar para você que está em casa, quer falar para cada um de nós aqui de Miracema. Inclusive, durante a oração, eu não falei na hora que eu queria guardar isso para na hora da nossa pregação. Deus falava para mim: Miracema é um dos lugares mais fervorosos do Brasil. Miracema é um dos lugares mais fervorosos no espírito do Brasil. Mas ele falou comigo assim: cuidado, para que vossas lideranças não apaguem o fogo do Espírito que há em vós. Miracema, o Senhor me olhava para vocês de braços erguidos. O Senhor falava: este lugar onde você está é um dos lugares mais fervorosos do Brasil. E eu comprovo isso a cada encontro, a cada momento em que nós vamos. Miracema leva ônibus, o grupo Avivamento, o grupo Unidos, o movimento jovem, se é o SCC, qualquer que seja o movimento da igreja, vocês são fervorosos. Deus tem muito para fazer aqui ainda, mas Ele nos dava um alerta: cuidado para que vossas lideranças não apaguem o fogo do Espírito que aí existe. Irmãos, o que entendemos por formar um só corpo? Estamos falando da unidade da igreja, primeiramente a igreja, e consequentemente da unidade carismática do nosso movimento Renovação. Quando nós falamos de unidade aqui, a gente vai falar da igreja católica, Renovação Carismática, com a pastoral da criança, com a pastoral da saúde, com os vicentinos, com a Legião de Maria, com a catequese. Eu, com a minha igreja, com o meu pároco, com o meu diácono. Eu, como Renovação Carismática, dentro do meu grupo, com os irmãos do meu grupo de oração. Eu, como meu grupo de oração, com os outros grupos de oração. E eu, como Renovação Carismática, com o grupo de oração da minha cidade, com as minhas instâncias de liderança diocesana, estadual e nacional. Olha como que é um leque da unidade, irmãos. Primeiro, a unidade com a igreja, com os irmãos. Não podemos nos fechar como em uma bolha. Eu sou Renovação Carismática, eu oro em línguas, eu tenho profecias, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu canto de forma mais bonita que os outros. Ah não, aquele lá não é bom, aquele lá não agrada, aquele lá não faz isso, aquele lá não evangeliza. Ai de vós se pensarmos assim. Ai de você achando que você é a última coca do deserto, é a última água gelada do deserto. Ai de você se achar que o seu jeito de evangelizar é mais eficaz do que o do outro, porque a igreja se resume a você, Renovação Carismática. Isso é uma crítica que o Senhor faz a mim, a nós, eu, você. Nós somos apenas
um membro do excelente, do enorme corpo que é o Cristo. Não posso eu achar que eu evangelizo mais que a Legião de Maria, que os vicentinos, que a catequese, cada um na sua instância, cada um no chamado que Deus deu. Somos um corpo. E o Senhor me falava do sistema digestivo, né? A gente gosta muito de comer, né, gente? Então não sei porque o Senhor me falou do sistema digestivo, que é composto pelo estômago. Seria o protagonista, né? Se acha o pregador, o músico, o Luan Rodrigues, o cantor. Seria o estômago do sistema digestivo, aquele que canta, aquele que prega, o peixinho que prega. É o mais importante, porque afinal de contas é no estômago que tudo acontece. Não é assim, irmãos? Mas que começa a mastigação, e a saliva é importantíssima para a digestão. Quando a gente começa a mastigar, a gente prepara o estômago para receber o alimento. Sem a mastigação, a nossa digestão seria demorada, seria difícil. Estaríamos tendo que tomar diversos tipos de medicamentos para estômago pesado. Mas o estômago é o intérprete, a personagem principal, o protagonista do sistema digestivo. Pelo menos ele acha assim, Luan. Mas para a comida chegar no estômago, depois da mastigação, ela tem que passar por uma faringe, tem que passar pelo esôfago, que é um tubo, né? Que leva a comida da faringe, da garganta até no estômago. Nossa, se não tiver o esôfago, a comida não chega no personagem principal, que é o estômago. Se não tiver o esôfago, a comida vai para onde? Mas o estômago é o protagonista. Afinal de contas, o suco gástrico do estômago que vai digerir os alimentos. Ele digere, ele tritura. Ele faz com que tudo que você coma, por mais que duro, por mais massa que seja, por mais forte que seja, no estômago acontece a digestão. Só que vocês sabiam que em um órgão do corpo, do sistema digestivo, é que o organismo absorve as substâncias, as proteínas, as vitaminas, não o estômago. Então tudo que o estômago fez, o grande trabalho de consumir, de triturar aquele alimento, né? Aquela picanha que nós comemos, gordurosa, né? Teve gente até que brilhou o zoinho quando eu falei da picanha. Aquele macarrão, eu amo o macarrão. Aquela pizza que nós vamos comer hoje mais tarde com muita maionese. Tudo aquilo que nós comemos não vai servir de nada se não fosse o intestino delgado, aonde as microvilosidades... Eu sou biólogo, tá, gente? Não falei isso não, eu sou biólogo, eu estudei isso. As microvilosidades que ficam tocando nessa comida digerida vão absorvendo aos pouquinhos as proteínas que nós precisamos para o nosso corpo, vem através do intestino. E tem outras funções. Nós ficaríamos desidratados se não fosse o intestino delgado, porque ali também a água é sugada para o nosso corpo, gente. Já pensou o seu corpo sem água? Mas é o estômago que é o personagem principal. Pelo menos ele se acha, porque de vez em quando ele queima, de vez em quando ele incha. Ele se acha o cara. Irmãos, o que nós entendemos de formar um só corpo? O que nós entendemos de unidade? Já adianto para vocês que unidade não é ser igual a todo mundo. Eu não sei se vocês lembram do nosso querido bispo Dom Roberto Guimarães, que ele falava uma frase muito firme para nós. É a unidade na diversidade. Dom Roberto sempre falou isso. Eu lembro de Dom Roberto, a frase que mais eu guardo é uma frase que foi falada no sino da CNBB. Dom Roberto fala: a unidade na diversidade. Igreja Católica, Diocese de Campos, vamos viver a unidade na diversidade. Isso quer dizer, somos um, porém diferentes.
O estômago, que não é o protagonista, ele pode até achar que é, mas não é. Ele digere a comida. O esôfago faz a comida chegar, a mastigação, a boca inicia o processo, o intestino faz com que a comida seja absorvida para o corpo, a água seja absorvida nos diversos pedaços e instâncias do intestino. Assim é a Igreja Católica com a sua catequese, que começa na base a preparar as nossas crianças. Assim é a nossa pastoral da família, que começa a trabalhar com as famílias, com os casais, já com os noivos, antes do casamento, para que eles sejam uma família de Deus. Assim é a Legião de Maria, com toda a sua devoção, a Virgem Santíssima intercedendo por nós, os vicentinos fazendo um trabalho de caridade, de levar a assistência àqueles menos favorecidos. Assim é a renovação carismática católica, levando a evangelização, a palavra através do fogo do Espírito, cada um com o carisma para qual foi chamado. Temos o mesmo objetivo, mesmo sendo tão diferentes, irmãos, mesmo sendo tão diferentes. Eu até ontem, meu Deus, o Robinho fala com tanta paz, né? Eu queria conduzir assim também, mas eu não sei, gente. Eu sou espalhafatoso, eu grito, eu falo alto, eu gesticulo. Não é para eu ser. Deus não me chamou para ser o Robinho, Deus não me chamou para ser o Luan. Ai, se eu tivesse a voz do Luan, ai meu Deus. Ai, se eu tocasse como o Xande, mistério. Se eu cantasse como a Jéssica, como a Ana Carla, como o meu irmão André. Deus não me chamou a isso, Deus me chamou a outra missão. E não é porque eu não faço aquilo, que eu não sou desse jeito, que eu sou menos ou maior. Eu sou apenas um no corpo do Cristo. Eu sou apenas um dos braços. Sem mim, talvez não vai se realizar da forma que Deus queira. Mas se eu não estiver ali, a missão vai acontecer. Nós somos diferentes, irmãos. Nós somos diferentes, porém a unidade não fala de sermos iguaizinhos, é o contrário, é sermos tão diferentes que nós conseguimos arrebanhar e alcançar a todos. Porque tem gente que não vai conseguir ouvir o peixinho falar. Quando o peixinho começa a falar, nossa, que voz grave, ele grita muito. Tem gente que não vai conseguir ouvir o diácono Maurício falar. Tem gente que não vai conseguir ouvir o outro pregar, o outro cantar. Tem gente que não vai gostar da condução do Sebastião, mas tem gente que esse homem é ungido na sua humildade. Cada um será chamado pelo dom que Deus quiser. Unidade, irmãos, não é uniformidade, mas sim diversidade em comum por um mesmo objetivo. O grupo de oração A faz isso, o grupo de oração B faz assim, o grupo C faz assim, porém todos com o mesmo objetivo. Todos com o mesmo objetivo. Unidade no dicionário significa concordância de vontades. Concordância de vontades. Será que alguém aqui tem a mesma vontade que o peixinho tem? Será que você em casa gosta das mesmas coisas que eu? Talvez algumas, mas tudo? Não. Será que você em casa tem a mesma vontade que eu estou tendo agora? Não. Mas a unidade justamente é essa ciência da gente conseguir pegar vontades diferentes e centralizá-la por um único objetivo, que é Jesus Cristo. Eu passei ali pelo corredor hoje, ouvi o diácono pregando. Às vezes a gente quer transformar a igreja do nosso jeito, né? Tem hora que eu quero escrever o meu evangelho, o evangelho segundo o peixinho, com as coisas que eu acho. Tem hora que eu falo assim, mas o Vinícius Simões falou aquilo, eu não concordo. Mas quem é você, peixinho, para não concordar? Quem foi chamado a ser o coordenador, o presidente do Conselho Nacional foi ele. Abaixa a sua cabeça. Às vezes a Maristela fala algo, a minha querida irmã do nosso Conselho Estadual, nossa presidente. Nossa, eu não achei que não podia ser assim, mas quem sou eu? Se Deus quis que ela me chamasse a atenção dessa forma, é porque a vontade de Deus se cumpriu nela. Ela não tem que agradar as minhas vontades. Ela não tem que fazer o que agrada o peixinho, não. Porque quem fala nela é o Espírito Santo, e ele é muito maior, muito maior do que as minhas vontades.
é conseguirmos trabalhar juntos, gente. Unidade é conseguir trabalhar junto. Mesmo você sendo unidos, mesmo você sendo avivamento, mesmo você sendo movimento jovem, mesmo você sendo grupo de oração Nossa Senhora das Graças, Evangelar, Santa Rita de Cássia, mesmo você sendo Cairós, mesmo você sendo pastoral da criança, mesmo você sendo pastoral dos vicentinos, grupo jovem, é conseguir trabalhar junto em alguma coisa por um objetivo, mesmo que nossas vontades sejam diferentes, mesmo que eu não goste da cara daquela menina ou daquela menina ou daquele rapaz, mas eu tenho que trabalhar com ele. Você acha que Pedro e Paulo eram amiguinhos? Você acha que entre eles não tinham brigas, discussões? Tinham, mas a discussão tem que acabar na hora que a igreja reza e que a igreja toma o objetivo e que a igreja fala: é isso, o Espírito Santo quer isso. Porque nós, como renovação, temos que tomar muito cuidado quando falo assim: Deus está me falando isso, Deus quer isso. Confirmadas pela Assembleia, pela igreja. Se Deus está te falando, você chama o núcleo do grupo de serviço para rezar, para Deus confirmar nele. Se não confirmar, não é Espírito divino. Sabemos que nós temos o espírito humano, o espírito diabólico que age em nós algumas vezes. Ou você acha que na hora que você está pecando é o espírito? Na hora que você está no seu pecado, na hora que você está tratando mal o seu colega de trabalho, na hora que você está sendo desobediente ao sacerdote, na hora que você está fazendo fofoquinha contra um irmão da outra pastoral, você acha que é o Espírito de Deus que está em você? É o Espírito de Satanás. Então, às vezes que eu tiver uma emoção, quando eu for movido por algo, eu tenho que compartilhar com a igreja, no nosso caso, com o nosso núcleo de serviço, para que ele reze e que Deus fale onde 2 ou mais estão reunidos. Deus não falou onde um estiver reunido. Reunido com quem? Sozinho? Ele e as vontades dele. O peixinho entra dentro de casa e fala: esse ano nós vamos fazer isso na renovação, fazer aquilo. Não vou decidir. Não, o conselho não precisa saber, eu que resolvo. Coitado de você. A riqueza da unidade, meus irmãos, não é uma vontade uniforme, igualzinha, mas manifestada pelas diferenças que vivem na caridade, ou melhor, nas diferenças que vivem no amor. Deus me falava muito da necessidade de nós nos amarmos mais, irmãos. Nós nos amarmos mais, igreja. Nós nos amarmos mais, renovação carismática. Eu tenho que amar o irmão do outro grupo de oração. E nós somos do mesmo time. Parece até o time do Flamengo jogando hoje, né, gente? Cada um joga para um lado. Ano passado jogavam como uns amando os outros, uns procurando os outros. Hoje não, hoje é cada um para um lado. Tomara que hoje mude isso. Tomara que o treinador tenha conseguido essa semana aí mudar isso. O que é que eu sou sem Jesus, né? Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Deixa isso para lá. Irmãos, queridos, é a gente usar das nossas diferenças pelo amor. Eu vou me quebrar pelo amor. Eu vou me destruir pelo amor. A unidade tem que começar em mim, queridos. A unidade tem que começar em você, em você, em você, em você. Mas peixinho, eu não gosto do fulano. O problema é seu se você não gosta. Mas pelo bem da igreja, pelo bem da evangelização, você irá suportar o irmão. Você irá conviver com ele. Você irá fazer as coisas juntos, porque o corpo de Cristo é muito maior do que a tua vontade. 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas por atos e em verdade. 1 João 3,18 fala: meus filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas por atos e em verdade. Versículo 23. E nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Oh Deus. Sebastião, que vontade de pular lá embaixo. Nos amemos como Ele nos amou, Sebastião. Irmãos, nós estamos nos amando como Jesus nos amou.
Será que como igreja, meu irmão, nós estamos nos amando como Jesus nos amou? Como grupo de oração, como lideranças, como núcleo de serviço, será que nós temos nos amado como Jesus nos amou? E como que Jesus nos amou? Nos perdoou, mesmo nós em pecado, mesmo nós o negando. É isso que é amar como Jesus amou. Perdoar o outro, mesmo o outro estando em pecado, mesmo o outro estando fazendo aquilo que ele não goste, mesmo o outro tendo pisado no seu pé. Amar como Jesus amou, cantava Padre Zezinho. Amar como Jesus amou. Padre Zezinho. Irmãos, a unidade só acontece onde tem amor. Anota isso, isso é para ser slogan das nossas camisas. A unidade só acontece onde tem amor. Sem amor não tem como eu conviver com meu irmão ali, com meu irmão ali. Nós somos muito diferentes. Ele nasceu numa casa, eu em outra. Ele torce para um time, eu para outro. Apesar que a maioria torce para o mesmo time que eu, mas tem gente que não torce, né? Tem gente que não torce. Tem gente que não quis. Cada um é feliz do jeito que quer ser feliz, né? Irmãos, a unidade só acontece onde tem amor. Pois o amor, olha o que Jesus me falava. A unidade só acontece onde tem amor. Pois o amor, completa a frase, tenta completar. Pois o amor supera tudo. A unidade só acontece onde tem amor, pois o amor supera tudo. Eu vou superar aquilo que o André falou comigo, eu vou superar aquilo que a Iane falou comigo, eu vou superar o que os irmãos falaram comigo, porque o amor supera tudo. Eu tenho que amar, eu vim ao mundo para amar. Papa Francisco falou assim para nós: necessitamos do espírito da unidade, que nos regenere. Anote essa palavra, guarde essa palavra, regenere. Papa Francisco, necessitamos do espírito da unidade, que nos regenere. Como igreja, como povo de Deus, como humanidade inteira, superando a tentação de construir ninhos, ou traduzindo para o nosso dialeto mais cotidiano, superando a tentação de construir panelinha. Francisco, nosso Papa, chamou os ninhos, as panelinhas de ninhos, superando a tentação de construir ninhos, panelinhas, onde só fica o grupinho A, onde o grupinho B não pode, onde o grupinho C, se chegar, eu saio daquele grupo. Ninhos. E o que é o nosso tema desse ano? Transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Papa Francisco fala: necessitamos do espírito de unidade que nos regenerar. Transformai-vos pela renovação do vosso espírito. É uma regeneração, meus irmãos. É você transformar essa mente dura, que fala que você é o único certo, que fala que você é o melhor, é a última coca do deserto, que fala que você é o único certo. Pela unidade eu vou transformar a minha mente, porque eu amo, e se eu amo, eu supero tudo. Se eu amo, eu supero tudo. 1 Coríntios 12, irmãos, rapidinho, porque o nosso tempo está acabando. 1 Coríntios 12. Nós estamos em Romanos 12 e vamos para 1 Coríntios 12. Olha como que o Espírito Santo nos ajuda. Estamos em Coríntios 12, estamos em Romanos 12 e vamos para 1 Coríntios 12. Já no versículo 4, 1 Coríntios 12, 4. Há diversidade de dons. Ontem uma irmã pediu para repetir, vou repetir. 1 Coríntios 12, 4. Ela deixou no comentário lá. Repete para nós as passagens. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado ao Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, e assim
São Paulo vai falando de tudo, e no versículo 12, 1 Coríntios 12, 12, São Paulo fala assim: porque como o corpo é um todo, como muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós para formar um só corpo. 1 Coríntios 12, 12, decorou? Vamos ler juntos? 1 Coríntios 12, 12. Porque como o corpo é um, todo como muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós para formar um só corpo. Irmãos, Renovação Carismática Católica, eu falava isso com as nossas irmãzinhas lá atrás. Ou a gente se une de verdade, ou a gente vira um só corpo de verdade, ou a gente acaba. Ou melhor, não acaba, a gente mingua, que é pior do que acabar. Ou a gente se torna um só corpo verdadeiramente, eu amando o meu irmão do meu grupo de oração, como grupo de oração amando o nosso coordenador do grupo de oração, como grupo de oração amando o nosso coordenador de cidade, como grupo de oração, como cidade amando o nosso coordenador diocesano, como diocese amando a nossa coordenadora estadual, como estado amando o nosso coordenador nacional. Isso chama-se ministerialidade orgânica. Quando o Conselho Nacional lá em cima decide algo, lá em cima que eu estou dizendo é para diferenciar, eles não estão acima de nós, mas eles são o Conselho Nacional. Eles têm um membro de cada estado que se reúnem diversas vezes no ano para rezarem por nós, para que Deus dê a palavra a eles, para que nós vivenciamos aqui. Então, quando Vinícius Simões, Maricela Teixeira e todos os membros do Conselho Nacional se reúnem, e vão se reunir em breve para tratar das coisas do ano que vem, eles tomam uma decisão no Espírito. Eles distribuem do nacional para o estadual, para todos os estados do Brasil, e o nosso Conselho Estadual distribui para todas as dioceses do estado, e a nossa diocese distribui para todas as cidades e grupos. Olha que coisa linda, isso chama-se ministerialidade orgânica. O mesmo que é falado no Conselho Nacional é falado aqui, em Miracema. Em Miracema, lá em Pádua, em Monte Alegre, em Bitiguaçu, em Campelo, em Itapiruna. A mesma coisa que está acontecendo lá no Conselho Nacional, a gente está vivenciando aqui. Isso é lindo, isso é unidade. Igualzinho, do mesmo jeito? Não, unidade não é ser igualzinho. Eu já falei isso. Mas para que isso aconteça, a transformação tem que começar em quem, irmão? Olha para o lado aí, olha para o lado. Olha para o lado. Olha, não, na ponta não, minto, agora fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho. Você não está vendo ninguém, você só está vendo você, porque a transformação não começa no irmão que está do seu lado, não. A transformação tem que começar. Para que sejamos um, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Fácil. Para que sejamos um, quebra corações, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Agora, a minha diretora falou no meu ouvido aqui que eu estou cantando errado, e eu realmente estou. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Canta isso, para que? A começar em mim, quebra corações, quebra
sejamos todos um. Para que sejamos todos Como tu és em nós. Como tu és em nós. Para terminar, a começar em mim. A começar. Quebra corações. Quebra corações. Para que sejamos todos um. Que sejamos todos um. Como tu és em nós. Irmão, a transformação do Espírito tem que começar em quem? Em mim. Fala, a começar em mim, Senhor. A começar em mim, ó Deus. A começar no meu ministério, Senhor. A começar no meu grupo de oração, ó Deus. A começar através de mim, o meu grupo de oração, a minha diocese ser transformada, Senhor. Porque eu preciso quebrar e transformar o meu espírito. A começar em mim, não no colega do lado. Eu não posso esperar que a transformação comece no Luan. Eu não posso esperar que a transformação comece no Pablo. Eu não posso esperar que comece na Dona Ozelina. Tem que começar por mim. Eu ser uma pessoa que busca a unidade. Eu ser uma pessoa que perdoa o meu irmão, porque o amor supera tudo. Tudo. Existe uma fábula, para a gente terminar mesmo. Você já conhece, mas só para a gente fechar. A fábula dos porcos espinhos, você já conhece? Antiga, né? Diz que em uma era glacial, tudo era gelado, muito gelo, 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 gelo. Mais gelado que lá na Antártida, muito mais. Os animais estavam morrendo. Os animais estavam morrendo. E alguns animais viram que quando eles se aproximavam, ficavam menos frios. Vem cá, Luan, faz favor, Luan, meu irmão. Não pode ficar muito perto não, mas a gente não vai falar não. Só ficar pertinho. Eu estou sentindo frio, o Luan está sentindo frio. Quando a gente se aproxima, chega para cá, Luan. Chega para cá, Luan. Eu estou no frio, Luan no frio. Quando a gente se aproxima, o calor do meu corpo aquece o Luan e o calor do corpo do Luan me aquece. Porém, os animais que não morriam mais começaram a se machucar, a se ferir. Os porcos espinhos, quando eles se aproximavam, os espinhos do peixinho cutucavam o espinho do Luan, e o do Luan, quando nós nos aproximávamos, a gente se aquecia, não morria, mas a gente se machucava, então a gente se separava. Mas a gente sentia frio, então a gente se aproximava, e o meu espinho entrava na carne do Luan, o do Luan entrava no meu, a gente se separava, e a gente começava, os porcos espinhos começavam a morrer. E eles viram que entre sentir frio e morrer, e não sentir frio, mas ser ferido pelo outro, mas viver, era melhor viver unidos, mesmo com o espinho do irmão cutucando, machucando. É mais suportável conviver com o espinho do outro do que morrer. Obrigado, meu irmão. É muito mais fácil a gente viver com feridas do que a gente se separar. Assim é você fora do seu movimento, fora do seu grupo de oração, fora da tua igreja. Assim é você. Quando você se isola, você vai morrer. Se você se unir ao outro, o outro tendo espinhos, uns espinhos grandes, outros menores, mas esses espinhos vão te machucar, mas não vão te matar, muito pelo contrário, eles vão te salvar. Irmãos, para terminar, existem grupos de oração. Isso Deus fala muito no meu coração e tem incomodado muito o meu coração. Existem dioceses que querem viver isoladas do Estado. Existem dioceses que não querem ouvir o que a coordenadora estadual fala para ela. Existem dioceses que são tão, né? Como diz o Shrek, tão distante, mas são tão, que elas não querem viver as moções que o Estado traz no nacional. Assim também, sabe por quê? Porque quem nos une ao nacional é o Estado. Nós somos uma única renovação porque nós temos um representante do nosso Estado lá no nacional. E assim também, nós somos um representante
da diocese no estado. Esse cara que fala com você aqui hoje está há 2 anos na coordenação diocesana e ele representa todos os 50 grupos de oração, todas as 19 cidades do nosso vicariato lá no nacional, lá no estadual. Nós só somos Renovação Carismática Católica porque nós temos um coordenador diocesano e nós temos uma coordenadora estadual. Esse coordenador diocesano nos une ao nosso estado e nós temos uma coordenadora estadual que nos une ao nacional. E vocês acreditam que tem grupos de oração que não fazem questão de receber o seu coordenador diocesano nele? Vocês acreditam que tem dioceses que não fazem questão de receber a sua coordenadora estadual na diocese? Isto é quebra da unidade do corpo de Cristo. Se o seu grupo de oração vive isolado e não quer receber o coordenador diocesano, se a sua diocese vive isolada e não quer receber a sua coordenadora estadual, você é qualquer coisa menos Renovação Carismática Católica, porque é através das lideranças escolhidas através do Espírito Santo é que nós formamos o corpo de Cristo. E eu tenho sim que trazer a Maristela em nossa diocese pelo menos uma vez por ano. E esse ano ela ainda não veio por causa da pandemia, porque ela estaria conosco no dia 15 de março. Eu amo a minha coordenadora, mesmo não concordando com tudo que ela faz. Ela deve estar me vendo. Eu te amo, Maristela, mesmo não concordando com tudo que você faz, mas eu só sou Renovação Carismática se eu te amar e te obedecer. Os grupos de oração da nossa diocese só são Renovação Carismática se amarem o coordenador e obedecer, e desejarem estar vivendo as moções que o Senhor dá ao Conselho Diocesano. Independente de quem quer que seja. Ontem era o Hamilton, anteontem era o Leandro, hoje sou eu, amanhã é um de vocês. E só seremos um corpo, só seremos um, se nós amarmos as lideranças instituídas pelo Espírito Santo. Amém? Vamos rezar, vamos cantar, Luan. Em 2014, o Espírito Santo nos deu aquela moção: conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fica de pé. Vamos conservar a nossa unidade no vínculo da paz, rezando pela paz, rezando pela nossa diocese, rezando pela nossa cidade, pelo nosso estado, rezando pelas lideranças que o Senhor nos dá. Vamos conservar a unidade pelo vínculo da paz. Olha para o irmão que está do lado agora mesmo, mas não olha não, não pode. Não pode. Fala para você mesmo. Fala para você mesmo. Se você quer me seguir, fala para você mesmo. Se você quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus falou que quem quer seguir a Ele primeiro tem que renunciar a si. Temos um encontro marcado. Nosso Deus foi elevado. Vamos cantar com Juninho Cassimiro. Somos um. Vem cá, Luan, canta aqui, Luan. Temos um encontro marcado. Nosso Deus foi elevado. Fomos atraídos à cruz. Não existe paz sem Jesus, nem ressurreição sem morrer. A graça da unidade vem da cruz. Do lado aberto jorra o amor, que nos faz renascer, o sangue que nos torna irmãos. Vai erguendo os seus braços. Vem do coração de Deus o clamor. Pra gente cantar, somos um. Sejam um, oh Deus. eis o dom derramado entre
Somos um como o Pai e o Filho. Somos um como o Pai e o Filho são. Somente as vozes. Somos um, canta. Somos um